Fala, gurizada! Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre os números racionais. É a videoaula, né, que marca a inauguração da plaquinha aqui dos 500 inscritos, né? Então já fica a dica para quem está assistindo o canal aqui pela primeira vez, não é inscrito, clica ali embaixo em inscrever-se, que ajuda o YouTube a entender que nossos vídeos são interessantes e aparece para mais pessoas também. Antes da gente falar dos números racionais, né, que é o importante da nossa aula de hoje, eu deixei também aqui o conjunto dos números naturais e dos números inteiros, né? Os naturais, eles são representados, o conjunto dos naturais são representados pela letra N, o N maiúsculo, né? E é formado, né? Começa, o primeiro número é o zero e aumenta de uma em uma unidade. O que significa? Ó, que depois do 3 vai ter o 4, o 5, o 6, né? Então, como são infinitos, para dar a ideia de que continua ilimitadamente, a gente deixa aqui os 3 pontinhos, né? E o conjunto dos números inteiros, né, é representado pela letra Z. Ele é formado por todos os números naturais e os seus opostos, né? Por exemplo, aqui, ó, o oposto do zero é ele mesmo. O oposto do 1 é o menos 1, o oposto do 2 é o menos 2, e assim por diante. Então veja só, o conjunto dos números inteiros não tem um primeiro número, porque a partir do zero a gente consegue decrescer ilimitadamente e crescer também ilimitadamente. Então, deixa aqui observado, né, que todos os números naturais também são números inteiros, né? E o conjunto dos números racionais, né? Por que surgiu mais um conjunto numérico? Não? Os racionais eles surgiram da necessidade de representar numericamente números que estão entre dois inteiros, né? Um exemplo prático aqui, né? A minha altura, né? Eu tenho mais de 1 metro e menos de 2 metros. Então vejam só, né? Nos naturais e nos números inteiros não tem um número, né, que esteja entre 1 e 2, né? E esse problema foi resolvido então com os números racionais, né? Que é o objetivo da nossa aula de hoje, né? Já deixo aqui a dica, ó, nós vamos falar sobre isso depois, né? Que o conjunto dos números racionais, muita gente se engana, né? Ele é representado pela letra Q. E já vamos explicar por que ele é representado pela letra Q. Eu deixei aqui alguns exemplos dos números racionais, né? Mas vamos à definição, então, de quando que um número é racional. Um número ele é racional quando ele pode ser expresso da forma fracionária. Então, presta atenção, ó. O número ele é racional não quando ele está na forma fracionária, é quando ele pode ser expresso na forma fracionária, né? De que condições? O numerador tem que ser um número inteiro e o denominador também tem que ser um número inteiro, com uma única condição, né? O denominador não pode ser zero. Por que ele não pode ser zero? Porque cada uma dessas frações está representando uma divisão, né? Aqui, ó, o 6 meios está representando 6 dividido por 2. Aqui está representando o menos 10 dividido por 5. E nós sabemos que não é possível dividir por zero. Então, tem essa única condição. De novo aqui, ó, os racionais. É importante ter isso em mente. Até escreva se puder anotar aí. Os números racionais, eles são os números que podem ser expressos na forma fracionária, né? Onde o numerador é um número inteiro e o denominador também é um número inteiro, mas é diferente de zero. Por isso que os racionais, a gente não faz uma listinha com todos eles aqui, ou dando a ideia de todos eles como apareceu nos naturais e nos inteiros. O conjunto dos racionais a gente escreve assim, ó. É uma fração. Eu vou chamar aqui o numerador, vou representar pela letra A. O denominador eu represento pela letra B, né? Agora eu deixo uma barrinha aqui para apresentar as condições, né? O A, né, tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros. O B também tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros, né? E o B tem que ser
diferente de zero. Tá? Então, esse daqui é o conjunto dos números racionais. A gente pode expressar dessa forma aqui com os conjuntinhos, né? O A pertence aos inteiros, este símbolozinho que significa pertence, né? O B também pertence aos inteiros, só que o B tem que ser diferente de zero, certo? Então, vamos analisar estes exemplos aqui, né? Eu disse agora há pouco, né, que as fraçõezinhas aqui representam uma divisão, né? Então, vamos ver aqui. 6 meios representa 6 dividido por 2, né? Que dá 3. Então, veja só. 3 é um número natural, né? Então, a gente sabe, então, o 3 pode ser expresso como 6 meios. Então, o 3 é um número racional. Então, este exemplo aqui eu deixei para representar, né, que todo número natural também é um número racional, né? Vamos pensar aqui no número 2. Ó. Que fração a gente pode montar que dê 2? Aí pode ser 4 meios, porque 4 dividido por 2 é 2. A gente pode pensar também no 10 quintos, que 10 dividido por 5 dá 2 também. Então, para qualquer número natural, a gente consegue montar uma fração nessas condições. Por isso que todo número natural é racional também. Neste segundo exemplo aqui, ó, menos 10 dividido por 5. Divisão, sinais diferentes, resultado negativo. 10 dividido por 5, 2. Então, o resultado menos 2. Né? E menos 2 é um número inteiro. Né? Este exemplo eu deixei aqui para representar que todo número inteiro também é um número racional. E estes exemplos que eu deixei aqui, ó, 2 quintos, né? Dividindo 2 por 5 vai dar 0,4, né? E percebam só, este 0,4, ó, ele não é um número natural e ele não é um número inteiro. Então, este aqui, ele é um número racional, porque ele pode ser expresso da forma fracionária, né? Mas vejam só, ele não é natural nem inteiro, ele é só racional, né? E esse número decimal aqui, que nós já vimos em alguma videoaula, ele é chamado de decimal exato. Por que decimal exato? Porque ele tem fim. Né? Nós vimos também as dízimas periódicas, que eu já deixei um exemplo aqui preparado. Ó. O 11 terços ele é igual a 3,666. Né? O 6 se repete infinitamente. Ó. Então, essa aqui é uma dízima periódica. Por que periódica? Porque ela tem um período, né? Ela tem um grupo de dígitos que se repete infinitamente, né? No caso aqui é o 6. Então, dízima periódica. Tá? E aqui eu tinha dito que eu ia explicar por que o Q representa os racionais. Vejam só, a gente não fez aqui divisões, a gente fez o 6 por 2, menos 10 por 5, 2 por 5 e 11 por 3, né? O resultado de uma divisão chama-se quociente, e quociente começa com Q. Por isso que os racionais são dados pela letra Q maiúsculo, certo? Então, recapitulando aqui, ó. Qualquer número natural eu consigo montar uma fração, então é um número racional. Qualquer número inteiro eu também consigo montar uma fração com essas condições, então ele é um racional. Os decimais exatos eu também consigo escrever na forma fracionária, bem como as dízimas periódicas. Então, estes 4 exemplos aqui são números racionais, certo? Vamos continuar com a nossa videoaula. Vamos ver agora aqui a equivalência entre número decimal exato e número fracionário. Né? Todo número decimal exato e as dízimas periódicas também, elas podem ser expressas na forma fracionária porque são números racionais. Né? Só que na nossa videoaula de hoje, a gente vai ver como transformar apenas os decimais exatos em frações. Então, vamos ver, já deixei estes 4 exemplos aqui. Né? E existe um macete para transformar estes decimais exatos em fração. Né? Qual que é o macete? Vejam só. Para a gente descobrir o numerador, basta a gente esconder a vírgulazinha aqui. Ó.
Que número formou sem a vírgula? Formou o número 2. Então, este é o numerador. Já o denominador, para a gente descobrir ele, a gente tem que contar quantas casas decimais tem esse número aqui, né? Como tem uma única casa decimal, o denominador é 10. Se tivesse duas casas decimais, o denominador é 100. Se tiver três casas decimais, o denominador é 1000. Então, aqui no caso, tem uma casa decimal, então o denominador é 10. Então, 0,2 é a mesma coisa, na forma fracionária aqui, 2 décimos. Só que essa fração a gente consegue simplificar, né? O 2 e o 10 são pares, então a gente pode dividir por 2. Vai ficar 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 2, 5. Certo? Então, ó, 0,2 equivale a 2 décimos, que equivale também a 1 quinto. Né? A diferença é que essa fração aqui ela é chamada de fração irredutível, porque não tem como reduzir mais ela. Né? Essa a gente conseguiu reduzir. Essa aqui não. Então, 0,2 é a mesma coisa que 2 décimos e é a mesma coisa que 1 quinto. Vamos para o próximo exemplo ali. Então, ó, sem a vírgula, a gente tem um menos 125. Né? E aqui vai já uma informação. Né? Todo número decimal que é negativo equivale, né, a uma fração negativa. Assim como todo número decimal que é positivo equivale a uma fração positiva. Então, aqui tem duas casas decimais, então o denominador é 100. Essa fração a gente consegue simplificar também, né? Termina em 5 e 0, então eu posso simplificar dividindo por 5. Né? Fração negativa vai dar um decimal negativo. Então, 125 dividido por 5 é 25. 100 dividido por 5 é 20. E vejam só, eu consigo simplificar mais uma vez por 5. Então, ó, 25 por 5 é 5 e 20 por 5 é 4. Então, ó, menos 1,25 é a mesma coisa que menos 125 centésimos, que é a mesma coisa que menos 25 vinteavos, e é a mesma coisa que menos 5 quartos. Né? Aqui tem uma outra curiosidade, né? De qual que é a melhor posição do sinalzinho de menos. Né? A melhor posição, né, seria na frente da fração, tá? Mas não é errado se tu escolher colocar o sinalzinho apenas no numerador ou apenas no denominador, tá? Mas matematicamente falando, o ideal é colocar o sinalzinho na frente da fração ali. Próximo exemplo aqui. Tirando a vírgula, a gente tem o número 15. E vejam só, como tem três casas decimais, o denominador aqui é 1000. É uma fração que eu também posso simplificar por 5. Então, 15 por 5 é 3 e 1000 por 5 é 200. Então, equivale, né, a forma irredutível, né, a 0,015 equivale a 3 200avos. E o último exemplo aqui, o 0,1. Então, sem a vírgula tem o número 1, uma casa decimal, então o denominador é 10. E vejam só, essa fração aqui não tem como simplificar mais ela, né? 1 décimo já é a fração irredutível, certo? Então, é assim que a gente transforma, né, que a gente encontra a fração equivalente a um número decimal exato. Né? Lembrando que existe também como transformar as dízimas periódicas em frações, só que não vai aparecer, não faz parte dessa nossa videoaula. Vamos continuar. Agora, a equivalência entre número fracionário e número decimal. Né? Lembrando aqui, né, que uma fração positiva vai equivaler a um número decimal positivo. Então, ó, basta eu fazer agora dividir o 4 pelo 5. Né? Aí, se por acaso estiver com dúvida, né, tem aqui no canal uma videoaula explicando a divisão com os números decimais, né, com o resultado decimal. Aqui a gente precisa dividir o 4 pelo 5 e isso vai dar 0,8. Né? Tem aqui na letra C. Na verdade, que era para ser letra B, né? Um probleminha aqui. Então, fração negativa, o decimal vai ser um número negativo também.
5 dividido por 4 vai dar 1,25, né? Se não souber fazer a divisão, procura a videoaula, que eu vou deixar aqui no próprio vídeo aqui embaixo mesmo para te acessar se estiver com dúvida, né? Aqui no exemplo C, fração negativa, o decimal vai ser um número negativo. 2 dividido por 3 vai dar a dízima 0,666. O 6 se repete infinitamente. E aqui no último exemplo D, o 11 dividido por 8 vai dar 1,375, certo? Mas se não tiver dúvidas como é que faz a divisão com o resultado decimal, assista mesmo a videoaula, isso é super importante. Certo, gente? Espero ter ajudado vocês. Um abração, bons estudos!